Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e tô aqui para a gente iniciar o nosso curso de Direito Penal ICMS Maranhão. Nós vamos dar início à nossa bateria de aulas de teoria e exercícios e vamos conversar bastante primeiro, depois a gente olha os slides. Quem já me conhece, quem já é nosso aluno, sabe como eu trabalho. Para você que é novo aqui, seja bem-vindo. E o meu trabalho é o seguinte: eu dou um alicerce de teoria e depois a gente faz exercício. É uma fórmula bem eficaz de você sintetizar o seu conhecimento, sedimentar e arrasar na prova, tá bom? Essa parte do direito penal, eu vou seguir o edital, tá certo? É uma parte que tem muita teoria, princípios e tudo mais. Então, o que eu vou fazer para ajudar você que está aí assistindo e pode assistir várias vezes até você imaginar, até você sedimentar o conhecimento? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sintetizar a coisa e deixar mais atraente para que você possa estudar com o maior prazer possível. Por quê? Porque eu sei que você que faz concurso tem que estudar muita matéria. Tem muita coisa para assimilar, né? E muita coisa para pôr em dia você que já está fazendo aí a sua carreira, já está estudando, já está um tempo na estrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mastigada aqui e deixar a coisa mais interessante para que vocês possam assimilar mais facilmente, tá? Então, de repente, uma associação com alguma coisa. Então, o direito penal nos permite isso, tá bom? Então, a gente vai conversar no primeiro momento e depois a gente faz as questões, os exercícios, sempre da banca que vocês vão fazer a prova. No caso, a Fundação Carlos Chagas, tá? Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. O edital tá muito bacana porque ele é super objetivo, tem poucos tópicos, dá para vocês arrasarem. Dá pra gente esgotar todos os assuntos, estudar a valer. Então, penal vai ser o menor dos seus problemas nesse concurso. Isso eu te garanto. Por quê? Porque os tópicos que eles estão pedindo são super simples, tá? Então, aqui no primeiro momento você fala, puxa, mas a parte geral ela é tão complexa, mas eles estão pedindo o mínimo, que é a teoria da aplicação da lei penal, ela é um pouco ampla, mas a gente vai extrair os pontos principais. Então, não se preocupe. Tá bom? Eu vou começar dando esse alicerce e depois a gente aquece os motores e vai embora. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui na primeira parte, segundo o edital, vou seguir à risca o edital, tá, pessoal? Nós temos a introdução que refere-se à aplicação da lei penal. Olhando aqui para mim, vamos entender, porque ler você lê em casa, né? Você não quer que eu leia, nem eu. Eu quero que você entenda o assunto que está sendo abordado. Se você é do ramo do direito, você tem familiaridade com algumas expressões, mas se você não é, eu preciso destrinchar isso para você ficar bem tranquilo com as expressões, tá certo? Lembrando que lá na sua prova, você estuda, de repente, algum código ou doutrina e tem uma sistemática. Lá na sua prova, ele pode mudar, colocar um sinônimo. Então, é isso que eu pretendo fazer aqui, colocar os sinônimos do que dizem as palavras, para você não ficar, ixi, mas será que é, será que não é, né? É importante que você tenha esses conhecimentos, tá? Começando tudo ali, o início do Código Penal, para você que já está estudando sabe disso, mas para você que está começando, é importante você entender o que você vai estudar, certo? Não adianta pegar e ler e decorar. Isso não funciona. Isso funciona a curto prazo, mas se você quer obter o sucesso, você precisa fixar. Esse é o objetivo, fixar o conhecimento, tá? Claro que depois, lendo ou assistindo às aulas, você vai só reforçando. Essa é a ideia, né? O Código Penal ele é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral é onde tem todos os conceitos, as definições, os princípios, todo o alicerce que eu tanto falo. Você sabendo a parte geral, quando você chega na especial, que são os crimes em espécie, você já está super descolado. Porque aí você estudar um crime aqui, outro ali, sabe? Pegar um detalhe ou outro, mas você já tem o conhecimento já na sua mente, tá? Então é importante que nessa primeira parte, e o edital pede isso, que é a aplicação da lei penal. Essa aplicação da lei penal ela é ampla, porque a gente vai ver a aplicação da lei penal. São os princípios, que é a parte introdutória do Código Penal, são os princípios, tempo e lugar do crime,
como funcionam os crimes, as classificações dos crimes, certo? Os institutos que norteiam o crime, desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, crime tentado, crime consumado, como é que faz para aumentar ou diminuir pena, isso de uma forma genérica, porque o edital ali não pede específico, tá? Mas eu tenho que ensinar vocês, tá? Porque aí vem uma questão lá, uma historinha, João e José, e você sabe quem fez uma coisa, quem fez a outra. O negócio é desmembrar para você conseguir responder de uma forma tranquila. Então, o direito penal, pessoal, é um ramo do direito público. Público por quê? Porque atende às pessoas da sociedade, certo? Que visa dirimir esses conflitos, né? E o direito penal faz o quê? Ele protege bens. Bens jurídicos são tutelados pelo direito penal. Que bens são esses, Janaína? Vida, patrimônio, honra, integridade física, administração pública, o fisco, né? Então, o direito, ele tenta abordar ali na sequência do grau de importância, tanto que se você for lá na parte geral do Código Penal, na parte especial do Código Penal, o primeiro capítulo é crime contra a pessoa, crime contra a vida. Vida de quem? Da pessoa. A vida é o patrimônio mais valioso para o direito penal. Então, ele vem em primeiro lugar, depois vem a ordem ali, né, que o legislador entendeu necessário, tá? Então, esse ramo do direito público visa isso, proteger alguns bens, né, e visa o quê? Dirimir esses conflitos. Caso eles sejam violados, né, aí vai ter o quê? A correspondente sanção para aquilo, né? Então, vamos aqui ao nossa definição: direito público, porque atende à sociedade como um todo, certo? Não é uma parte dela em si, total. Solucionar condutas, conflitos que atentem contra os mais bens jurídicos, que eu falei para vocês, exemplos: vida, patrimônio, honra, administração pública, fisco, né? Todos esses são protegidos pelo direito, principalmente aqueles essenciais à vida da sociedade, certo? De forma que, se forem burlados, haverá pena criminal ou medida de segurança. Olhando aqui para mim, Janaína, eu não sei o que é esse negócio de pena criminal, medida de segurança, eu ainda estou meio começando a estudar, esses conceitos iniciais me confundem um pouco. Agora não vai confundir. Pena criminal é a pena que o Código Penal traz lá, de 1 a 5 anos em multa, por exemplo, que está estipulada no Código Penal, certo? É a pena que o juiz lá na sentença vai colocar lá um tanto de pena, certo? E tem a medida de segurança. A medida de segurança é uma outra situação, não cai na sua prova, mas você precisa saber. A medida de segurança, ela é aplicável para aqueles que não têm condições de cumprirem pena num estabelecimento prisional comum, que são os de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que não tem a idade suficiente, né? Por exemplo, menor de 18 anos. Ele não responde pelo Código Penal, e sim por uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, aí, ele não entra aqui na pena corporal estipulada no Código Penal. Tem que se tratar de uma forma diferente. E a medida de segurança, ela versa sobre isso, né? Então, a pessoa que não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, por exemplo, porque tem algum problema mental, ele não tem condições de ficar com as pessoas normais, ele precisa de um tratamento diferenciado. E às vezes é uma doença mental, uma esquizofrenia, por exemplo. Claro que precisa ser provado, mas aí esse indivíduo precisa ser cuidado, tratado. E aí essa medida de segurança faz isso, tá? Então, ao invés dele ir para uma cadeia, para o Chilindró, para um estabelecimento prisional, ele vai para um hospital psiquiátrico, por exemplo, tá? Então, podem ser aplicadas duas medidas proibitivas, né, que coíbem: a pena criminal, que é a pena normal, privativa de liberdade, e a medida de segurança para esses indivíduos aí que têm que ter um tratamento diferenciado. Tranquilo? Prosseguindo. Quando eu falo, olhando antes aqui para mim, quando eu falo assim para vocês, olha, o agente criminoso cometeu uma infração penal. Mas falar, cometeu um crime. Não,
ele cometeu o gênero da coisa. Infração penal significa que ele cometeu um crime ou delito ou uma contravenção penal. Então, a infração penal engloba as duas formas de práticas delituosas, certo? Então, olhando agora aqui o nosso slide. Então, a infração penal... Opa, eu e a canetinha, né? A caneta é boa, eu que não, né? Infração... Olha lá, tô falando para vocês. É o gênero que se subdivide em duas espécies. Então, o genérico, tá? Então, são crime ou delito e a contravenção penal. Qual a diferença entre os dois? Olhando para mim. A diferença de crime e contravenção é a critério da pena mesmo. Os crimes ou delitos são punidos com reclusão ou detenção. Vai preso lá, são crimes mais graves, de uma conduta mais, de repente, com violência ou grave ameaça, ou mesmo que não seja, tem a pena mais elevada. Já a contravenção penal, ela é chamada pela doutrina, você que estuda direito, ela é chamada pela doutrina de crime anão. Por quê? Porque ela tem pena pequena, meses, dias, às vezes só multa, é coisinha pouca, né? Então, eles são punidos de forma diferenciada, com a prisão simples apenas, tá? Ou uma substituição de pena aí, ao invés dele preso, pagar alguma multa, ele faz uma prestação de serviço, tá? Então, olhando aqui, crime ou delito, sanção penal punida com reclusão ou detenção, acompanhado ou não de multa, tá? E a contravenção penal é punida com prisão simples, também acompanhada ou não de multa, ou só a pena de multa, porque a pena é pequena. Penas pequenas, ínfimas, né? Então, são as contravenções penais. Ah, deixa eu pôr aqui. A doutrina diz que é um crime... Ah, não, só para você saber. Tá? Isso é uma expressão doutrinária. Ok, pessoal? Caminhando agora os princípios. Para que você tenha uma visão global da coisa, eu vou falar os principais. Aqui estão vários, tá? Eu vou falar os mais que você vai precisar para sua prova, tá? O primeiro, aqui tá linkado todos, mas nós vamos começar com a legalidade ou reserva legal. Olhando para mim antes de ler. Legalidade ou reserva legal, o próprio nome já diz. O direito penal é maravilhoso por causa disso. Analisa a palavra, você vai chegar a uma conclusão. Legalidade, lei. Reserva legal, que está reservado na lei. Essa é a própria definição do princípio, a grosso modo, né? Esse princípio se refere ao primeiro artigo do Código Penal. Não existe lei, não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, eu preciso ter tudo estipulado dentro da lei anterior ao fato praticado. Porque se for posterior, é óbvio que ele não atinge o que eu pratiquei aqui, né? Então, a legalidade é a lei, só uma lei é capaz de definir uma conduta típica e antijurídica, ou seja, um crime. Uma medida provisória não é capaz de definir um crime, por exemplo. É por isso que eu falo para vocês estudarem com a Constituição. Ai, medida provisória, aquele negócio constitucional. É isso mesmo. Você precisa saber a hierarquia das leis, da pirâmide lá de Kelsen, para você verificar a importância dessas leis. Isso é constitucional, que é a base do seu conhecimento para você começar a entender o direito como um todo. Então, a lei, ela é a mais poderosa, ela está no topo, certo? Medida provisória e outras medidas não são páreo para o direito penal, ou seja, elas não podem definir uma conduta criminosa, só uma lei. E essa lei tem que estar lá já estipulada, descrita, mencionada no Código Penal antes do fato ser praticado. Então vamos ver. Olha só. Por esse princípio, alguém só pode ser punido anteriormente ao fato por ele praticado, se existir uma lei que o considere como crime. Daí eu vou falar para vocês, ó, crime ou leia-se infração penal. Infração penal. Que é o que nós conversamos, é o gênero, né? Que deu origem à série, ou seja, crime ou delito e contravenção penal. Tanto crime contra contravenção precisam estar estipulados anteriormente na lei. Assim, não poderá ser considerado fato criminoso como crime sem estar previsto na lei. É o que está disposto tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal. Olhando aqui para mim, ó.
eu tenho essa mesma, essa mesma frase, esse mesmo princípio nos dois lugares. Código Penal, artigo 1º, e Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39, certo? Eles dizem a mesma coisa, tem o mesmo fundamento para a aplicação da lei penal, certo? Então, ó, tanto o artigo 1º quanto o 5º, 39, dizem a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por quê, pessoal? Olhando aqui para mim. Não basta ter só a conduta típica estipulada no Código Penal. Eu preciso de uma sanção correspondente a essa conduta. Então, o indivíduo vai lá, pratica uma conduta típica. Qual a pena dele? Ah, na hora que o juiz analisar, ele vê. Aí fica a combinar. Não existe isso. Então, toda lei que é criada e define crime, ela tem lá a conduta típica e a sanção correspondente. Quer ver? Ó, artigo 121. Vamos pegar o pretinho básico do direito penal para explicar. Matar alguém, ó. Matar alguém, você vê, o legislador em 2 palavras disse tudo, né? Então, tem essa conduta que é típica, que é criminalizada, o matar alguém, certo? E depois eu tenho pena. Reclusão de 6 a 20 anos, que é o caput, tá? O caput é o quê? A cabeça, é o início, é o principal, certo? Lá o caput, a cabeça, do início do artigo. Aqui nós estamos diante de um homicídio doloso, claro, matar alguém, porém na sua forma simples. Nossa, Janaína, o que é isso? A forma simples de um crime significa que ela não tem nem agravante, nem atenuante, nem qualificadora, nem privilegiadora. Ou seja, ela não tem elevação nem diminuição de pena nenhuma. É a forma simples, básica. Por isso que eu falei do pretinho básico. Então, pessoal, quando o legislador estipulou aqui, ele fez, ó, o matar alguém e a pena correspondente. Essa pena aqui, pessoal, é a pena abstrata do crime. Nossa, Janaína, o que é isso? Pena abstrata. Olhando aqui, ó. Nós temos 2 tipos de pena, a pena abstrata e a pena concreta. Pena abstrata é aquela pena que está estipulada no Código Penal, que é variável de tanto a tanto, que no nosso caso aqui de 6 a 20 anos, certo? Tudo bem. Essa é abstrata. É onde o juiz se baseia para fixar a pena final. E a pena concreta é aquela pena que efetivamente foi fixada pelo juiz na sentença. Então, ele se baseou aqui, ó, eu tenho de 6 a 20 anos, vamos analisar, deu 10 anos, então 10 anos vai ser a pena concreta para aquele crime, e a pena abstrata do homicídio é variável de 6 a 20 anos, tá certo? Então, lá na lei, quando o legislador criou tudo, ele fez tudo direitinho. Ele colocou o que é a conduta e a sanção correspondente. Então, você não vai ver nenhum artigo no Código Penal que define crime sem uma sanção correspondente, tá? Pode ser reclusão, detenção ou só pena de multa, mas vai ter uma sanção, ok? O que você vai encontrar, cuidado, o que você vai encontrar no Código Penal, tanto na parte geral quanto na parte especial, são artigos que não definem crime. Nossa, e agora? O que eu faço? São artigos que definem situações, que explicam. Por exemplo, o artigo 327 do Código Penal define o que é funcionário público. Então não vai ter sanção, né? É um artigo explicativo, você tem isso dentro do Código Penal. Então, para efeitos penais, funcionário público é toda pessoa que mesmo de forma transitória, sem remuneração, enfim, ele define lá nesse artigo o que é funcionário público para efeitos penais. Tranquilo? Mas a maioria define crime e sanção correspondente. Continuando aqui, então nós temos o crime que define e a pena, ou seja, o pacote completo, tudo estipulado bonitinho. Essa é a legalidade ou reserva legal. Aqui, eu estou explicando justamente o que eu falei, que na palavra crime, abrange também a contravenção, né? E engloba todos os tipos de pena, privativa de liberdade, restritiva de direito e as pecuniárias. O que é pena pecuniária? É a multa. É a multa. É uma pena pecuniária, tá? Que é o dinheiro que vai do bolso do condenado para o Estado. Então, o juiz pode estipular também a pena de multa.
Com relação à palavra lei, convém destacar que se refere a todas as normas de natureza penal, até as leis especiais. Porque olha aqui para mim, no slide, que eu vou escrever um negócio para vocês. Ó, eu tenho crimes. Melhor, vamos falar que nem eu fiz lá. Infração penal definida tanto no Código Penal, certo? Quanto em legislação. Certo, pessoal? Então, eu tenho essas duas formas aqui, onde estão definidos crimes ou contravenções penais. O Código Penal, em toda a sua totalidade, e nas legislações especiais. Por exemplo, eu tenho legislação especial, que é 8.137 de 90, que são os crimes contra a ordem tributária, relação de consumo, né? Então, é uma legislação especial, está fora do Código Penal, mas se refere a crimes específicos, por isso ela é especial ou extravagante, ok? Então, vamos lá. Derivando o princípio, olhando para mim um pouquinho, da legalidade ou reserva legal, nós temos o da anterioridade. É intuitivo, porque o próprio artigo 1º não fala, não existe crime sem lei anterior. É o princípio da anterioridade. Precisa ser anterior ao fato praticado. É isso, tá? Então, legalidade e anterioridade andam juntos. Eles estão lá no artigo 1º. Então, precisa estar na lei e ser anterior ao fato praticado. Juntou, nós temos um crime, certo? Ou uma contravenção penal. Certo? Então, eu preciso dos dois princípios sempre juntos. Legalidade e anterioridade, olha aqui. Com esse princípio, veda-se a incriminação e a sanção de um fato que não está previsto em lei. Se ele não está previsto em lei, ele é atípico. Certo? Ele está fora do ordenamento jurídico penal. Então, o autor só pode ser punido se anteriormente ao fato praticado tiver vigorando uma lei que considere tal como crime. Certo? Lei antes da conduta. Tem que considerar o fato como criminoso e a pena cabível, que é o próprio artigo 5º e o E1º do CP. Ó, não há crime sem lei anterior, certo? Nem pena sem prévia cominação legal. Então, tanto a conduta quanto a pena precisam estar previstas anteriormente. Tranquilo isso? Isso daqui, ó, eu peguei porque caiu uma questão já em concursos anteriores, né? A vacatio legis. O que é a vacatio legis, pessoal? Vacatio legis, olhando para mim, significa férias da lei. Até a lei entra de férias, né? Então, é o período que a lei, assim, só para você memorizar. Isso é constitucional, mas é importante você saber porque a vacatio legis, ela se opera em todos os ramos do direito, porque toda lei, de toda matéria, tem a vacatio legis. Ela é o seguinte, é como se a lei ficasse pairando no ar, esperando o momento para poder vigorar. Então, ela tem um período que ela fica ali, ela não entrou em vigor ainda, mas ela já existe, ela está esperando e ela fica aqui. É aquela nuvenzinha, sabe? Fica ali. Então, se uma conduta é praticada na vacatio legis, o indivíduo é punido? Claro que não, porque a lei penal só tem efeito quando a lei entra efetivamente em vigor. Então, vacatio legis não responsabiliza criminalmente ninguém. Mas já existe a lei. Tá de férias, você tá de férias, normalmente você tem que estar de férias, você não pode trabalhar, certo? Então, você tá de férias, tá fora do ar, você tá ali, aproveitando, não é? Bom, gente, então é isso. O negócio da vacatio legis não entra nessa pilha, porque ela não existe ainda, ela só tá ali, né, só pairando no ar. Então, penalmente, ela não tem efeito nenhum. Então, para criminalizar, para punir, sancionar alguém, a lei precisa efetivamente estar em vigor, ok? Então, vacatio legis, a sua banca pode colocar a questão lá super atraente, a vacatio legis, a lei já existe, já foi aprovada, já passou por todos os trâmites lá do processo do constitucional, né? Do processo legislativo lá, de todo o caminho da lei que precisa lá percorrer. Problema, está em vacatio, não tem efeito penal, ok? Essa vacatio legis, o período é variável de questões e questões,
não importa, mas o que eu quero que vocês fixem, uma lei na vacassos não produz efeito penal, ok? Ah, então, mas quer dizer que a lei tá lá, de férias, o cara pratica o crime que tem lá na vacassos, e quando ela entrar em vigor? Quando ela entrar em vigor, ela vai punir dali em diante, e não quem cometeu anteriormente. Até porque vigora, e nós vamos ver agora, até rimou, né? O princípio da retroatividade da lei penal. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, primeiro que ela não era nem uma lei de verdade, né? Ela estava ensaiando para entrar em cena. E depois, não retroage para piorar, tá? Então, essa lei que estava na vacácios entrou em vigor, ela produz efeitos dali em diante. Tranquilo? Bora lá. Olha aí, ó, que eu acabei de falar. Princípio da irretroatividade da lei penal. Ótimo. Só fazendo um teste aqui porque eu me atrapalho com a caneta. Irretroatividade, ou seja, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Olhando para mim. Se você não sabe, eu vou revelar uma coisa agora. O direito penal, o Código Penal é praticamente uma mãe para o criminoso, porque o que tem de benefício, né? Então a lei só pode melhorar, piorar, ele magoa. Isso eu tô brincando com vocês para que vocês fixem isso, sabe, pessoal? Porque lá na questão ele não vai colocar a letra da lei assim tão bonitinha, tão facilmente. Ele vai contar uma história. Quando a gente fizer os exercícios, vocês vão ver. Tem uma história de João, Pedro, Maria, José, que praticaram tal conduta, a lei nova veio e fez isso e aquilo. Então, conta uma historinha, certo? É uma historinha. E aí, quando você termina de ler a historinha, você fala, e agora? O que ele está perguntando mesmo? Aí volta a ler de novo. Por isso, você tem que desmembrar as condutas de cada um. E essa conduta, se a lei nova for mais favorável, né? Uma lei nova entra em vigor, nada de vacassos, vigor, e for mais benéfica, ela pode retroagir, ou seja, voltar atrás e ser aplicada a fato anterior. Sim, claro, sempre. Agora, se essa lei nova for mais severa, ou seja, uma pena maior, né? Vamos supor que ela era aquela conduta que ele está respondendo lá, a pena era de 1 a 5 anos e agora foi para 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos, ela pode retroagir? Claro que não. Para piorar, não. Magoa. Sempre para melhorar, tá? Então, é o princípio da irretroatividade. Ou seja, a regra é a lei penal não retroage. Mas, como toda regra tem a sua exceção, o salvo para beneficiar o réu sempre, tá? Então, esse é o princípio aqui, também está na Constituição, também está no Código Penal e é a lei penal mais severa. Olha lá. Entretanto, em vigor, uma lei penal mais severa que a anterior não alcançará o fato praticado anteriormente. Então, ó, regrinha geral para você não esquecer nunca mais, ó. Lei mais benéfica. Princípio da retroatividade. Ou seja, ela vai voltar atrás e ser aplicado. Volta. Certo? Muito bem. E a lei mais severa é o princípio, regra geral, da irretroatividade. Irretroatividade. Certo, pessoal? Então, aí ela não vai ter efeito salvo para beneficiar o réu. Isso é o princípio básico, legalidade ou reserva legal, anterioridade e retroatividade são os pilares para a gente começar a desmembrar todos os outros conceitos do direito penal. Então, lei mais benéfica não retroage, lei mais severa lei mais benéfica retroage, lei mais severa não retroage, tá? Para piorar, nunca, sempre só para melhorar. É o Código Penal que é praticamente uma mãe para o criminoso. Vários benefícios, vários efeitos benéficos para o indivíduo que pratica um crime, porque tem os institutos despenalizadores aí da nossa lei, né? Então, a partir de agora, nos próximos blocos, a gente vai começar a estudar outros princípios e outros conceitos, baseando-se nisso aqui que a gente falou agora, tá? Isso aqui é só
um início aí, uma porcentagem aí que a gente vai precisar para o resto do curso. Isso aqui é o típico assunto que eu vou falar durante todo o nosso curso, as nossas aulas, e eu vou mencionar muito isso. Outra coisa, vou mencionar bastante a Constituição, porque você também tem que saber. Vai lá no artigo 5º, pega aqueles incisos que refletem, né, no nosso caso, na parte penal, porque eles são muito cobrados em conjunto com o direito penal. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou encerrar aqui para não começar uma explicação e cortar no meio. Espero vocês na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, continuando aí com o edital ICMS Maranhão. Sou Janaína Ferraz, espero vocês na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.